dormir, a gente treinaria amanhã, mano. Tipo, tentaria Acho pra que amanhã começar. não, amanhã vai ser muito estressante, velho. Vai estar todo mundo... Não vai, velho. Tipo, vai, a gente velho. tem que entender a parada. Era nossa, mano. O campeonato era nosso. Sem dúvida. Olha só que eu me encontrei. Que dia é hoje? Hoje? Hoje. Hoje? Hoje? De novo, igual. De novo? Que dia é hoje? Hoje é dia de games, mano. Hoje é contra Sentinels, semifinal upper, né? Se eu não me engano. É, isso aí mesmo. Isso aí. Então hoje vai ser um jogo difícil, mano. Não que os outros não tenham sido um jogo difícil, né? Todos os dias são jogos difíceis. Mas hoje vai ser o jogo mais difícil, acho que a gente vai ter. É o nosso maior desafio até agora. E é isso, mano. A gente tá muito preparado. A gente teve uma semana de treino, que foi muito bom pra gente. A gente mudou muita coisa, estudou muito eles também. E é isso, mano. Tô confiante e vambora, vamos pra cima. É isso, vambora. Apresenta o look. Apresenta o look pra gente. Visão, minha tropinha. Ai, tô com a aquisição nova da Zara, parceria. Ó o tênis, filma meu boot. Calça de alfaiataria tá um pouco apertadinha, justinha, porque o pai tá gordinho. Mas também tô no projeto pra emagrecer, então logo menos isso aqui vai ficar lindo. Eu vou usar um cinto aqui, ó, botar uma fivela da Gucci pra combinar comigo, camisa pra dentro, peito como? Estufado, vários cordões de ouro, aqueles peitos. Oi, Twitch. Tá bem? Tô bem, mano. Dormi 10 horas hoje, tô preparado pra destruir os caras. Caralho, que bração. Esse aqui então é o aquecimento da Loud? Aquecimento da loja Valorant, mano. Dos demônios, tio. Dos filhos de Deus. Rapaziada, quem não comprar o bando é 5 anos sem transar, hein? Cuidado. Compra essa porra, mano. E me dê dinheiro, Jean, por favor, também. Valeu, pode mandar pra ele. Eu quero que cada um de vocês, mano, assim como foi durante todos os nossos 4 mapas, represente isso no servidor hoje. Então, é o que eu falo pra vocês. A gente não muda de maneira nenhuma a nossa ativação em função do adversário que a gente joga, a tag dos caras. Mano, quem tá do lado de lá, a gente foca a confiança no trabalho que a gente tá fazendo, na nossa preparação e no que a gente tem confiança. É assim que a gente cria uma equipe intencional e que joga sem pensar muito no servidor, mano. É uma equipe que não hesita e é uma equipe que foca no trabalho que a gente tá fazendo. Assim como o nosso primeiro mapa, o primeiro desafio na jornada do campeonato, a nossa missão é conversar depois e falar, mano, executamos aquilo que a gente queria fazer? Jogamos o Valorant que a gente sabe que a gente pode jogar? O matchup de mapas contra os caras é bom. Mano, a gente está confiante no que a gente está fazendo. Mas como eu falei, acima de tudo, confiar na preparação. Uma coisa que eu e o Dodô, a gente sempre conversa e quando a gente sente a equipe assim, isso é o diferencial. Porque a gente sabe da evolução que a gente está tendo desde o nosso primeiro desafio juntos como equipe e a gente tem que entrar no servidor hoje, mano, confiando nisso. Não da boca pra fora, confiando na maneira que a gente comunica, confiando na maneira que a gente busca solução pra equipe, confiando na maneira que a gente resolve problemas juntos. Velho, a gente é uma equipe muito difícil de jogar contra. Se Jesus tá comigo, coloca a minha! 1, 2, 3, bora! Ninguém dá cara por enquanto, Zé quem fica mais uma vez, pega o Vini, agora fica um pouco perigoso, Zé quem leva os dois, vai ser no detalhe, vai ser no limite, vamos ver se deu, é ponto brasileiro, é ponto da... Vamos ver se ele consegue, são 2 jogadores um em cima do outro, né, aí fica muito difícil, ele faz a passagem, Ele escutou os dois, pelo menos, né? informação ele já tem, já sabia também do terro ali pela cachoeira. Vamos, Tutu, tá com bom aproveitamento de clutch no campeonato, tomou um parado, e aí vem o míssel pra cima dele, vem o Zekken acelerando, e ficou difícil, ponto da Sentinels que empata de 4 contra 3, aquele cara vai Spike, o cara vai ser forçado a dar cara o Twist do outro lado, já leva na rede, olha aí a Loud, vai empatar o jogo, vai pancada! 3 kills, só bala na cara, e arrisca esse varado. Aí ficou sozinho preso, Kawanzin. Que é isso? Kawanzin! Sensacional! Tava difícil, tava sozinho, mas ele vai pra cima. Quase pega mais um. Bora, agora, galera. É o Nahid contra 2, fica na Spike, o Twist vai tentar fazer metade, o Pancada, dando a cobertura. Pancada dá na cara dele! É complicado, mas vamos ver, os jogadores abriram. DG, já acertou nele, Kawanzin. DG mais uma vez! DG, a gente via bastante comentário falando que você não tinha nível para jogar nas franquias. E agora com 3 MVPs de 4 jogos que a gente teve, o que você tem a falar sobre isso?
Cara, eu acho que algumas coisas fazem sentido, porque, querendo ou não, quando eu joguei, rolou um pouco de algumas decisões serem um pouco questionáveis, eu entendo isso. Eu também não tava no meu auge, tipo, no auge assim. Eu acho que eu não tô ainda, mas eu tô um pouco mais próximo, acho que eu consegui chegar um pouco além. Eu acho que o pessoal só pegou um pouco no meu pé mesmo. Tentei levar numa boa, tive que descer para poder subir depois, então fico feliz com isso, de estar desempenhando. O meu maior, tipo assim, meu maior objetivo aqui na Loud é ser campeão, é trazer títulos, então acho que resultado de MVP ou mandar bem numa partida é só consequência do meu esforço de todo dia, tá ligado? O Vini pega na rede, o Luiz deixa uma jaula, olha o Vini pegando mais um, tá aí o Cauã na flecha de choque e o pancada pra acabar com a graça. 4-1. Tá certo, Cauã. Quase parecia que era ruim, mas o Cauãzinho tá com muita mira, ele conserta e já sabe que tem mais um agora o Zeke. Mantém a estrela ali, o pancada, o Zeke vai pra cima do primeiro, puxa a faca, aparece o pancada lá de trás, e aí ele vai perdendo muito tempo, o Vini, agachadinho, espera por ele, tá na cara. Acertou o Cauã, vem também uma Bang lá de trás, olha o DG, aproveita, leva os dois, Vamos, DG. olha o DG de novo. Bora, maridão. Pega aí, 3 maridão. kills e aí, quem sabe vem mais um pra ele, DGzinho, 4K. Vem míssil, mas ele fez metade, acaba caindo o Cauã. O disparo do míssil, o Zelzes vai pra cima, tenta impedir o clique de novo, DGzinho e Vini. Tá aí, que calma da Loud no retake. E aí vai complicando. Aí vai deixando difícil. Cauãzinho tentou buscar a smoke, o Zeke viu que ele arriscou e aí aproveita para ganhar esse espaço. Será que vai suspeitar de novo? Que isso? Zeke enfileira 2, leva o terceiro. E a Sentinelzinho. Twitch, essa é a quarta função que você faz como pro player. Como é que você tá se sentindo com essas mudanças? Cara, o início de toda a função que eu fiz é sempre difícil, né? Porque você vai acostumando com o estilo de jogo e é bem difícil. Essa em questão não era tão diferente como o que eu fazia como controlador, mas você tem que se adaptar a um novo estilo de jogo, um novo estilo de jogar, sabe? Então, no início é complicado, mas depois você vai pegando o jeito. Pancada, vocês acham que vocês tiveram algum problema de afobação ou ansiedade durante os jogos no kickoff? Mesmo que o time inteiro seja bem experiente, como é que vocês acham que foi isso? Ah, sim, isso daí é bem normal de acontecer, ainda mais em time novo, então primeiro campeonato do ano, campeonato de tiro curto. Isso daí é bem comum de acontecer, você fica meio com aquele pensamento, pô, será que a gente vai se fechar o jogo agora, será que não vai? Isso daí é bem normal de acontecer em todos os times, então ainda mais campeonato tão rápido, né, que 2 joguinhos você pode estar fora. É isso. Faz a respiração do Brunão, senta na cadeira lá, fecha o olho. Agora é outro mapa, split. Parece que tem uma indecisão aí no time da Sentinels agora com 19 segundos. Não dá mais tempo de voltar. Vem míssel pra cima do pancada, do Twist. Mesmo assim ele vai ter a visão na passagem. Boa, pancada! Vamos, pancada! Pancada sensacional! Contra 4, mas o tempo tá passando e corre a favor da equipe da Sentinels. Passa pulando pra tirar a mira. Vini, pancada. DGzinho agora. Calma. Só falta o John, ele consegue levar 2. Um de cada lado, DGzinho. Vamos dar na divisa! É ele, é o maridão mais uma vez! Se esconde atrás do bombe, o Twist clica, vai tentar fazer metade. Será que ele achou que o jogador deu TP? O Zeke vai abrindo mira. Errou, não matou. Vamos, Dudu. Mas o Zeke leva todo mundo. Ace pra ele. Ponto da Sentinels. Então, pra mim, os rounds cruciais contra a Sentinels foram decididos da nossa parte pelo lado da emoção. Eu acho que a gente pecou nessa parte mais de ser racional e em tomar a decisão mais correta. Experiência, fica o aprendizado e eu acredito que se tivesse acontecido novamente a gente sairia melhor. Não deixa ele passar. Ai, meu Deus! O Twist teve a chance também. Bala na cara do John. Gasta o ultimate agora. O Twist vai tentando aproximar. Ele escutou o barulho do plate. Puxa Classic! Zelzes com 4 kills no round. Vai ter que fazer barulho aqui o pancada. Ele cai, vem a paranoia, ele escapa. Pancada, 10 de vida, vamos pancada. Zelzes leva ele. E a Sentinels vence a série de virada.
mas a Loud continua na luta. Sei que o momento, obviamente, não é dos melhores, né? A gente acabou de perder e perdeu uma merda. Tá geral bolado, tá geral chateado com o que aconteceu, mas, tipo, já perdi várias vezes aqui nessa... Já voltei pra sala aqui várias vezes derrotado e, tipo... Acho que é a primeira vez que eu entro na sala derrotado mais esperançoso, tá ligado? Tipo, as últimas vezes que a gente perdia, eu sempre falava, mano, a gente tá muito longe do caminho, acho que parece que não tem... Não tá sem direção, tá ligado? Eu acho que a gente tá na direção certa, mano. Eu acho que, tipo, a Sentinels, querendo ou não, mano, foi o time que mais treinou de todos os times do Américas, tá ligado? Os caras estão treinando desde outubro. Então, mano, bastante mérito deles, eles tiveram bastante jogada, tipo, ensaiada, que tava muito bem ensaiada. A gente teve, obviamente, que ainda sai mais frustrado, porque a gente teve um jogo na Pro um pouco na mão, na Split também em algum momento na mão, tá ligado? E foi pro caralho, tá ligado? Mas, tipo, mano, as derrotas que a gente tem, tanto em treinamentos, tanto no campeonato de Chia que a gente teve, mano, a gente sempre saiu de lá melhor, tá ligado? Então, mano, momento agora, tipo, basicamente, não quero que vocês se preocupem com energia cru, tentem descansar ao máximo, resetar a cabeça, tá ligado? Evitem redes sociais, por mais que, tipo, a gente tá bem no campeonato, daqui a pouco vai vir uns caras falando que a gente é uma merda e etc, 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 e a gente sabe que a gente tá num processo de evolução do caralho. O time que perdeu há 2 meses atrás no campeonato Tichinha é um time totalmente diferente do de hoje, tá ligado? Então, mano... só quero que vocês, tipo, sendo bem sincero mesmo, eu tô muito orgulhoso do que a gente fez hoje, tá ligado? Foi um jogaço, mano. Foi um puta jogo. E, mano, foi decidido em alguns clutches ali, tá ligado? No round do Zek, no outro round no 3x2, o cara cagou na smoke no Cauã, tá ligado? Então, mano, são situações assim que, tipo, que foram pro lado dos caras, não vieram pro nosso lado. E cabeça erguida, mano. Bola pra frente, tá ligado? Gostei muito da postura de todo mundo, mesmo o jogo tá difícil pra caralho, a gente teve o DG também, o DG, Vini, Pancada, todo mundo tá tentando, tipo, sempre acalmar os ânimos, tá ligado? Então, tipo, parecia que mesmo que o jogo tava 1-1, 9-9 no placar, um jogo puta pegado, parecia que a gente tava, tipo, em ritmo de treino, mano. Isso é, tipo, postura de time campeão, tá ligado? São coisas que fazia tempo que eu não via, tá ligado? E eu sinto assistindo hoje, eu tô muito confiante que a gente vai dar a volta por cima, vai melhorar e vamos jogar muito melhor no próximo jogo, tá ligado? Então, nosso junto de vocês... Se alguém quiser falar alguma coisa, mano, suave, mas se não, mano, cabeça erguida, voltar pra casa, descansar, comer alguma coisa maneira, trocar uma ideia sobre qualquer coisa, mano. Fora esse jogo, tá ligado? Amanhã a gente pensa nisso, amanhã a gente revê a VOD, amanhã a gente troca uma ideia sobre o próximo plano e manter, tipo, nessa crescente, tá ligado? Só isso, mano. Beleza? Luiz, fora do jogo e nas comunicações, você sempre foi muito bem elogiado, inclusive agora nesse começo. Conta pra gente como é que tá sendo o seu papel um pouco mais nesse time novo. Cara, tipo, as funções mais isoladas, tanto no antigo time, eu acho que eu vou mandar um pouco bem nisso também, de passar informação pro time, às vezes eu pego ainda, mas eu acho que é uma função que você tem que ser um pouco mais frio, sabe, e tentar trazer ancoragens também, que eu gosto bastante, que o nosso psicólogo Brunão sempre me fala bastante, eu sempre me apeguei bastante a essas ancoragens de respiração e tudo mais, então eu sempre tento passar pro time também, sabe, então são funções, acho que dá um player um pouco mais de calma. Postura que nós tem no bagulho, me deixa com vontade de acreditar mesmo que o bagulho vai dar certo, tá ligado? Então, tipo, eu sei que ali na hora, às vezes você tá um pouco frustrado porque, sei lá, a gente perdeu um round ou porque as paradas não estão dando certo. Mas a postura que a gente tem de campeão mesmo, de raça, tipo assim, a gente vai voltar, a gente vai fazer algum round. É um bagulho que me motiva pra caralho, então é algo que... Porra, que vai... A derrota, ela ofusca essas paradas boas que a gente fez, tá ligado? Então... Acho que é isso, mano. Só resetar a mente mesmo, tá ligado? A gente vai treinar, a gente tem... Dia 31, acho que é 3 dias, a gente vai assistir mais coisas, então a gente não precisa se preocupar tanto. O Dodô tá aí, os moleques tá aí pra poder tranquilizar na parte tática e bora pra cima, tá ligado? A união faz a força, não deixa que nenhum momento ruim meio que afaste nós, tá ligado? Independente do resultado. A gente é irmão e diferente de qualquer outro time que a gente teve, a gente prova isso todo dia, tá ligado? Não é algo forçado, é o que a gente é, tá ligado? E é isso, fé, mano. Vou ficar falando muito também, o geral tá estressado. Vou pra academia também, tacar peso pra caralho, foda-se. E é isso. Só primeiro. Pessoal, isso há muito tempo. Já perdi muitas vezes que tiro. Desabafa. Suave, mano. Suave. A suave, reseta, né? Chega em casa hoje, fica tranquilo, dá descansada. Tem campeonato ainda. Domingo nós vai ganhar. Tranquilo. Não fome. Se você pudesse falar algo pro Vini antes dessas derrotas, o que você falaria pra ele? Eu diria pra confiar no time,
e fazer a função dele com maestria mesmo. Acho que foi o que faltou pra mim nessas derrotas. E é isso. Salve, rapaziada, acabamos de sair da partida aqui, felizmente. Saímos derrotados hoje, 2-1 pra Sentinels. Os caras jogaram muito mesmo, é um time que, mano, de fato, os caras são muito bons, tá ligado? Puniram muito nos nossos erros. Eu acredito que, mano, era pra ter sido um jogo nosso, mas os caras aproveitaram as brechas que a gente deu e saíram por cima, tá ligado? A gente continua treinando, tem mais um jogo agora, estamos esperando o nosso oponente, provavelmente é NRG ou Cru, mas eu acredito que, cara, pra esse próximo jogo de novo, a gente vai ter uma preparação muito boa, não tem muito o que falar sobre, a gente conseguindo executar bem, a gente vai ser vitorioso, e o nosso objetivo é classificar pro Internacional, consequentemente ganhar também aqui o kickoff, tá ligado? O Cauãzinho amassou hoje, todo mundo jogou bem, hoje não foi meu dia, mas o que importa é que a gente jogou bem como equipe, tá ligado? Tamo junto. É isso, rapaziada, vamos voltar muito mais forte, eu tô confiante pra caramba. E é isso, mano. Vamos fazer o nosso só. Foco, força e fé. Vambora. Um momento. Que é isso? Que é isso? Pode mais você, mano. Que é isso? Que é isso o quê, mano? Que é isso? Trabajo. Trabajo. Ahora no hablo más portugués, amigo. Que é isso? Perdona, galera. Me olvidei, hablo português. Agora deixa eu falar com meu filho. Opa, vai, prossiga. Agora eu gravo, né? Infelizmente, eu posso me explicar. O que você tá fazendo? Eu não estou falando tanto mais essa palavra. Tipo assim, cadê o DG? A culpa é do DG, mano. Não. Ele fala pra mim que é o demônio. Eu falo pra mim, tu é o Lúcifer. Não, mas coisa feia. Foi mal, velho, mas... Feio falar isso. Mas nós é o demônio. Mas tu sabe o que nós é, né? Nós é o quê? Nós é demônio. Nós é Jesus, nós é Jesus. Para. É o dia todo isso aí. Nós é Jesus pra caralho, eu tô brincando, eu Não, já você parei. também não é Jesus. Mas ó, não, Jesus também não sou, mas não é Jesus. eu sou time Jesus, entendeu? Entendeu? É. Mas a culpa é do DG, mano, que ele não tá aqui pra se defender, mas a culpa é dele. Agora, com todo respeito aqui, ó. Eu tenho que sair daqui, Por favor. É verdade, Por favor. Irmão, A camisa não caiu bem, por favor, não caiu bem, pô. Muito grande. Tu fica melhor de verde, Esqueceram irmão. meu nome. DG, e apesar dessa eliminação do kickoff, qual segue sendo o principal objetivo para 2025? Cara, pra mim é muito simples, tá ligado? Eu sou um cara que eu vim de baixo, então eu quero conquistar tudo que a gente possa disputar esse ano. É claro que tem que ser o passo a passo. Eu acho que o mais importante, como a gente vai ter um mês aí de treino, é criar mais constância coletivamente, tá ligado? Aprimorar nossas paradas que a gente tem para poder chegar no VCT Américas e mandar bem e conseguir uma vaga por Master. Eu acho que qualquer campeonato que eu entre, mano, com todo respeito a todos os adversários, todos os times, eu quero ser campeão, eu não me importo com a dificuldade, porque eu sei do meu talento, eu sei do talento do meu time, eu sei que a gente pode chegar muito longe. Então, o meu objetivo é esse. É passo a passo, mas cada passo almejando o sucesso dele, entendeu? Então eu quero jogar o VCT Américas, eu quero chegar numa final, eu quero levantar o troféu, eu quero chegar no Master, eu quero chegar numa final, então assim até o final do ano. E claro, conquistar nossa vaga pro Champions, querendo ou não é a Copa do Mundo, né, do FPS. Então jogar esse campeonato é o maior prestígio pra gente e, se Deus quiser, com muito trabalho, levantar o troféu novamente. Foi divertido pra caralho, tá ligado? Geral comemorando muito. Acho que faltou um pouco eu comemorar mais, acho que alguns rounds, né, nessa partida contra a Sentinels, mas de modo geral tá muito divertido, tá ligado? De jogar, o clima tá muito bom. Né? Tipo assim, eu queria que primeiro Pancada, depois Mate, depois Luke Show, desse a opinião de vocês, sem assistir a VOD, do que vocês sentiram do jogo de ontem, tá ligado? Qual a sua impressão, tipo, pós-jogo assim, que rolou ontem, sobre o time, sobre a partida, etc. Cara, eu acho que a gente foi lento pra executar algumas coisas, tá ligado? Do plano, do próprio plano. Algumas vezes a gente, tipo, demorava e perdia o time da jogada e os caras, tipo, passavam na frente, tá ligado? Faltou um pouco os clutches também. Na split 1x4 que a gente perdeu lá, um round muito chave que a gente ia, tipo, virar muito na frente, tá ligado? E acabou que pesou um pouco o mapa. Nem avisei também que ia ver. Os caras fizeram side hack, tipo assim, faca na mão e trocaram de bomba, filho. Tchau, né, mano? Cara, você ficou um cavalo dessa, você caiu pra vermelho de líder, velho. Ué, mano, eu tô vendo o cara correr, velho. Pô, que isso, Quazinho? Olha isso. Eu fui igual a Lúcia mesmo, mano. Ó. Dando W pra frente, mano. É o Butim, filho. Travei o boneco. Acho que é por isso que você sabe pra vocês, vou pagar. Mano, esse AV, sei lá, tá, nós fez merda. Eu tenho. Que a gente pegou a informação e acelerou baseado aqui. Obrigado,
Aqui não é só crítica não, pô. Os caras vão toda feira de esporte, acelerando bem bonito, entrando no bombe, mano. Protocolo certinho. Aí uma coisa que a gente tem que fazer, tem que ser falado aqui, energia já apareceu 50 vezes. Para, você a mira na base, filha da... Contra Cu e contra EG. Você tá jogando do Real, bonitinho, matando todo mundo. Aí você inventou de voltar pra essa porra desse vício de abrir mira base, mano. E morreu pro cara, tá ligado? Tipo assim. Sei lá, velho. Tava desconfortável, essa é a real. Sei que você aí, cara de God. Ontem na festa comprada, uma tira esse jogo na minha. Liga pra mim, tudo é feliz, mano. Vai. Se eu ficar sem jogar, eu vou pinar o pancada. É lógico que é, cara. Divide a sua responsabilidade. Tá me dando uma responsabilidade pra me fazer agora. Mano, um hobby. E tenta ser bom nesse hobby. Aí você vai dividir, sua vida não vai ser só jogo. Aí quando você estiver numa fase do jogo, você não vai estar numa fase na vida. Caralho, viado, agora você me deu uma aula, viado, você é louco. Qual vai ser seu hobby? Não tenho nada a fazer aqui em Los Angeles, mano. O que ele pode fazer? Não fala merda. Calma, não fala merda. Pera aí. Acabamos de achar o hobby do Cauã. Acabei de receber uma aula de vida do pancada aqui, ó, agora eu tô... Já matei a bola, já. Tá matando, hein, Dodô? Tá foda, mano. Se você pudesse falar algo pra si mesmo antes das derrotas que a gente teve, o que você falaria? Cara, difícil eu saber exatamente o que eu falaria pra mim mesmo, mas acredito que nos 2 primeiros jogos eu tava assistindo muita VOD e jogando muito Valorant. E isso, querendo ou não, dá um boost de confiança no meu individual e na minha parte tática. Acredito que depois dessas 2 vitórias eu dei uma certa relaxada. Obviamente ainda tava jogando o jogo e assistindo VOD, mas acredito que eu tava num boost um pouco a mais antes do início do kickoff. Então acredito que a frase certa seria manter o pique, né? Tinha que manter um pique ali assistindo as VOD e me dedicando muito mais. Acho que eu deixei relaxar um pouco e acho que afetou um pouco. Mano, queria relembrar as paradas que a gente viu ontem. A gente pecou bastante no sentido de calma em alguns momentos. Sabe que a curva vai vir muito mais mordida pra esse jogo, querendo muito mais ganhar da gente do que da última vez, provavelmente. Então, mano, preciso que a gente seja totalmente racional dentro do jogo, tá ligado? Não pode 4 no Uber? Não pode 4, caralho. Nunca vi, é 1 na frente e 3 atrás, ó. Cabe isso tudo atrás? Da tua mãe. Que isso, olha lá. Esse fone aí é do Neymar? Nós comprou esse fone aqui primeiro com o Neymar. A Neymar foi anunciado no Santos, Já não sei o que lá, perdeu, postou mas foto com esse fone. Ah, É meu Por causa fone. de você. Ele Por causa de mim, falou, certeza, cara. Por causa de quê, cara? Dono da capital, dinheiro não é por ano, as putas tá cabalena. But you're looking here. You're looking at camera. And then make sure your hand is a little bit higher. Se perder vai ser quicado, hein? That way I see them. Alright, cool. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Perdi. Yes! That was it. Thank you so much. Thank you. Ele não vai acabar com nada fazer. Não, nós dois na A, cara. Nós dois na A, caralho. Luke, Ren. O Manguito tá estourando, velho. Calma, Manguito, vai sair não. Que tá correndo? Todo jogador bom, faltam uns três parafusos na cabeça, mano. Impressionante. Então roubaram 2 dele. Porque tem menos 5. O cabelinho cortado no stage tá mais leve, como é que tá? Então, mano, cara, o cabelo não vai ficar na frente do olho, tá ligado? Tá mais leve agora, mano. Cauã, você sente algum tipo de pressão antes de jogos grandes e fases eliminatórias? Cara, com certeza. Acho que todos os jogadores aumentam um pouco o nível de pressão. Você falar que não é mentira, ninguém é um robô, todo mundo é humano, então acredito que dependendo do seu trabalho individual, você consegue aliviar um pouco essa pressão. A gente tem feito um trabalho muito bom com o Brunão, que é o nosso psicólogo, e acredito que ele ajuda muito a gente nesses momentos de pressão. Então acho que a gente estava bem preparado para situações como essa. Sente essa energia com o seu próprio corpo, controle. Solta o ar pela boca devagarzinho, relaxa a musculatura do ombro, respiração diafragmática, sente o controle corporal e a confiança que você está no momento. E eu quero que você visualize a presença de alguém que seja muito importante para você. Segura o ar, percebe o controle corporal, solta bem devagarzinho.
Bora, Monteiro Boy. Tamo junto, irmão. Vamos ganhar. Vou ter esse filho. Caralho, Juliano. Tamo junto, JP, mano. Vamos, irmão. Vamos ganhar. Se Jesus está comigo, contra mim ninguém será. 1, 2, 3, vamos! 5 contra 3, a Spike é plantada pelo menos e o Cauã consegue levar o Kesit, mas o Melcer na sequência faz a troca, o adverso já pega mais um, olha o adverso aí, é o twist cravado, esse round não dá pra perder, cada um leva o seu, e a Loud confirma. E aí o Vini chega nas costas e dá na cara dele, o Cauãzinho, e agora o Shai passa pro outro lado, são dois jogadores, o Martizino chamou a atenção, agora o DG tem que realmente ter essa suspeita, Cauãzinho já pega uma aqui, mas o DG entrou de costas mesmo assim, ele entendeu, só que o Melcer leva 2 na xerife, Cauãzinho faz a troca, olha o perigo no round, ainda dá pra trazer o Vini de volta, 3 contra 2, o pancada é pego, e aí... Fica o adverso no bombe contra o DGzinho. Tá com a Spike, 35 segundos. E o adverso vence o clutch. E agora o Twist já foi avistado. Vai tentando buscar essa kill pra cima do Mazino. Já clicaram na Spike, o pancada. Leva mais um. Estão fazendo metade. É 2 contra 1. É só adverso no bombe. 30 de vida pra ele. Vai Tutu. Vai que é tua, Tutu. Pesque um bagre da cruz. Vamos lá, e o Vini já gastou a dele também, o Twist também, olha aí. Ultimate sendo utilizada cedo no round, mas o Cauãzinho... Ai, meu amigo, o que tá acontecendo? Veio o ultimate também do pancada, mas acaba não levando ninguém. Ainda assim... Ah, não. Caiu todo mundo, achei que ia ter uma chance. O Shai com 10 de vida, o Melcer com 21. O DGzinho é com você. Na cara do primeiro, e aí ele voa pra cima. Vai buscando o Melcer, ele cai, ele encontra, mas acaba caindo. E a Cru vence um econômico. Mais um round que a Loud não podia perder. Segue a pancada, mas ele esquivou. E pela bala, olha aí! Pancada dele! Só que tá demorando. Agora vem. Ataque orbital. Acaba não pegando nenhum jogador. O Cauã tem que tentar esse abate. Ele não consegue. O Shai fica preso no Aladdin. Já leva o dele. E olha só o desastre que acontece. Ficou um round... que parecia possível, mas no final das contas, a Loud parece que não rodou a tempo, 13-5, e a Cru sai na frente na série, Tonela. O Twist abaixa o cara, eles ativam o espinho e a Molotov da Viper. Aí ele já, o tempo que eu tô, tipo assim, passando, ele já tira e me mata, tá ligado? Eu precisava ir com mais alguém. A Foz era louca também, tava ganhando a primeira troca. O adverso tava parado ladinho, pô, tinha que matar ele, pô. Tinha que ter matado ele, não. Quando round ele tava ladinho? Você acha que essa gripe atrapalhou você de alguma forma? Seja na mira, na comunicação? Como é que foi isso? Não, acho que só na energia mesmo, tipo, de estar ali com o grupo, de poder gritar, comemorar, não tinha como. Mas cê é louco, eu sou pica, pô. Mato muito, até doente. Cortar meu braço, vou matar mesmo jeito. Mano, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no treino, tá ligado? Falei pra você já antes de entrar no palco, a gente entrou frio, tá ligado? Entramos frio, a gente errou muita coisa simples, tá ligado? Mas esse mapa, foda-se. Como a gente falou ontem, mano, quero que a gente use esse tempo só pra respirar, pra gente não tiltar, tá ligado? Eu sei que foi um mapa tiltante, a gente jogou mal, tomou uma costa dos caras, beleza. A gente sabe o que fazer na Heaven, não precisa nem ficar relembrando muita coisa, mano. Então esse tempo só pra fazer respiração do Brunão, relaxa, reseta mentalmente pra gente voltar pro próximo jogo, tá ligado? A gente sabe o que fazer na Heaven, a gente sabe o que fazer no outro mapa, certo? Tá na tela, Cauãzinho jogando da janela, né? Ela começa no lado de ataque. Olha o time pro pancada, aparecer, pegar o dele, o DG também leva mais um. Mas acaba caindo na sequência. E agora tem uma smokezinha ali na Spike. Já clicou na Spike. Pancada vai abrindo mira pra tentar tirar, mas o Cauã também acaba eliminado. Agora pancada. Segura 2, 3 jogadores. Salva o round, o pancada. Cara, mais uma vez, a Loud tem que entrar um pouco mais atenta, né? Aquela kill em cima do Vini não poderia ter acontecido da maneira que foi. Um recurso a menos pra gente trabalhar, mas ainda foi nosso. Nossa, meus amigos. Foi lá pro long, tem smoke, ele vai tentando acertar, não encontra. Já tá avançando nas costas do Shai, o Kesit pega mais um e vai levar mais um na smoke, do jeito que tá a coisa. Não tá nada fácil, 6-1. O Mazino vem pra cima, olha o twist, sensacional. Mais uma balaça dele, 4 contra 2, o DG melhora a situação e aí o pancada. Não tem mais ultimate em nenhum dos dois lados. O Shai deu uma vacilada, mas ainda acertou, né? Nossa senhora, e olha o disparo do Kesit. Tem jogador avançado na smoke, o Vini. Vai cercando o bombe aqui o time brasileiro.
Vamos ver se a gente consegue pegar essa primeira aqui. O Cauãzinho entrou tentando na mira. No sapatinho, acaba caindo, mas o Pancada já levou o adverso, faz a troca no TP. O Pancada vai clicar nessa spike, o meio acertava muito perto dele. E agora um 2 contra 1. É só o Cass, o DG na ultimate. Vai, maridão! E agora o Vini vai ficar ali pra quebrar spot. Vem muita pressão da Cru. DG acertou perna no Cassidy. É round rápido, o Cassidy tá com 5 de vida. Tem jogador na madeira, é o próprio DG. Vamos ver. Acertou de short. Consegue escapar o pulante, o Twist aparece pra ajudar. DGzinho de novo, só sobra um e o Vini leva. 11-11, tudo igual. Empata o jogo lá. Que apareceu com muita mira no último round pra ajudar. Agora vai tentar jogar pela smoke, ele cai. O Cassidy leva o... Nossa, que é isso? Cara, isso, meu amigo. Aí o Cassidy brilhou, né? Tá chegando nas costas ainda o Twist, o Shai quebra o spot, mas não há tempo. O Mazino avança a base. E agora? Tem info agora, cara. Tem informação, os dois jogadores vão jogando juntos. Twist, eliminado. É o Cauãzinho contra dois, o primeiro de lado. Vai, Cauã, é com você. Você contra o Shai. Vai, Cauãzinho. Estrefando, buscando informação. O jogador atrás do bombe. 4K do Shai. E a Cru fecha a série em 2-0. Elimina a Loud do campeonato e avança pro top 4, Tonelo. O que você sentiu depois de perder pra Cru? Você acha que foi um sentimento diferente por terem sido eles? Como é que foi isso? Cara, eu acho que a derrota de modo geral é um pouco ruim, porque você se prepara muito e acaba que no momento mó decisivo ali acontece alguma coisa que parece que seu time não jogou de modo geral. Então eu fiquei mais chateado com isso do que o fator de ter perdido pra Cru. Acho que eu não tenho esse aparato de guerra com eles ou coisa assim. Só é um time que historicamente vence mais do que perde contra brasileiros. E seria interessante eliminá-los, porque a gente fez uma partida muito boa contra eles, foi um 2-0 bem clean. A gente estava muito confiante nessa última partida na Lauer. Eu acho que eles também, como eu havia dito, é um time muito bem estruturado. Os caras sempre vão longe em todos os campeonatos que jogam, então cada partida é muito difícil. Acho que o sentimento em si assim, de derrota é mais individual e coletivamente. A gente tinha muito potencial para mostrar e, infelizmente, por causa de uma derrota ali, a gente não consegue mais mostrar isso. Mas é isso, bola pra frente. Só que a gente pode fazer alguma loucura de tele pra poder ganhar, tá ligado? Faz isso o rendimento. Entendeu? Tipo, de furar uma smoke e pegar um cara, tipo, moscando assim, tá ligado? Nunca que a gente vai entrar numa situação 5x5 que a gente vai estar confortável, tá ligado? No bomb. Mano, só se pode na entrada. Se a gente, tipo assim, meio que dá com essa sensação assim, bagulho, a gente sentar e usar o boneco de tampamento. Não, sim, a gente fez, mano, muito errado no C, que a gente morre lá na frente sempre, mano. Eu senti que errou muita coisa básica, assim. Tipo, no jogo da Heaven esse é nosso plano. Tipo, o nosso plano a gente fez, tava lá, só que eu sentia que só, tipo, eu sabia e o Pancada que leu. Não sei se os moleques sabiam de como a gente ia andar no mapa tática certeira, que a gente errou o start dos rounds, tá ligado? Como equipe, não foi o nosso 100% hoje. A gente jogou, acho que, mano, nem perto dos 50. Mira todo mundo tava pinando no primeiro mapa. Só que ao mesmo tempo que tava pinando, os caras estavam bem, a gente tava muito mal toda hora. Tava fácil pra eles matarem a gente. Acho que se resume isso, tipo, tomando uns kill besta nos clutch, sozinho, espalhado. Tipo, obviamente tá todo mundo em situação de merda, a gente jogou muito mal. Jogou muito mal, a gente não mereceu passar de ganhar dos caras. Então, mano, a gente sabia que tipo, o kickoff ia ser um campeonato difícil, desde o começo, tá ligado? Que, tipo assim, a gente acabou jogando muito bem, criou uma expectativa grande, e com a expectativa que a gente criou vai ser mais frustrante a derrota, mas, mano, como eu falei pro Zinho ontem, tá ligado? Nosso time ia pegar o Champion, mano. Então, tipo assim, a partir do momento que eu falei pra ele, e isso é pra todo mundo, mano. Falei pra ele porque, tipo, eu sempre falo pra ele que ele se sente muito desconfortável com uma coisa ou outra e tal. Falei, mano, quando você estiver confortável com tudo que a gente tá fazendo, a gente vai ser campeão, tá ligado? Você vai ser o melhor jogador do mundo, tá ligado? E aí treinar, mano. Vai ser uma merda esse tempo, a gente vai ver os campeonatos acontecendo e tal. Só que, cabeça no lugar, mano, que a gente tem que saber que o nosso objetivo tá lá em outubro, tá ligado? Lá dia 5 de outubro, não tá agora dia 1º de fevereiro, mano. A gente queria ganhar, óbvio, é um time competitivo. Ninguém tá aqui pra perder, ninguém tá aqui de sacanagem, mas faz parte do processo, tá ligado? O que deixa mais frustrado é isso, tipo, sei lá, a gente se preparou bem, tá ligado? Acho que só os resultados de treino não foram tão bons. A gente tava assistindo as paradas, tiveram anotações, tudo certinho. Acho que o foda que pega mais assim é quando você entra numa partida dessa, que é um jogo importante, você acaba não conseguindo desempenhar 100%. Com certeza, tipo, perder é ruim, mas perder dessa forma é pior ainda, tá ligado? Você sente que você não fez as paradas, que em algum momento você tava voado ali. É um jogo rápido, tá ligado? A band acabou muito rápido.
A gente conseguiu voltar um pouco pro Rafa de CT, tá ligado? Então, quando a gente tava pegando, tinha assim, engatando, a gente foi cometendo erros, então, querendo ou não, se frustra pra caralho, porque é aquilo, geral competitivo, tá ligado? Ontem eu joguei vários bagulho pra melhoramento individual, assisti o bagulho da crew pra tentar ver o que os caras fazem. Cauã fez a mesma coisa, Twitch, Vini, geral, tenho certeza. Tipo, o Pancada tava se sentindo mal hoje, então, porra, chegar um jogo desse assim, que vale a vida ou a morte, perder dessa forma realmente é muito frustrante. Mas a parada acho que é só não esquecer o objetivo mesmo, tá ligado? Acho que a gente tem potencial, a gente mostrou isso, tá ligado? Sim. É que a derrota vai dar uma mascarada assim e tal, mas eu ainda continuo acreditando que a gente tem capacidade pra chegar no bagulho, tá ligado? Que é foda perder, mano, deixa a cabeça um pouco avoada, mas a gente tem pessoas, tipo, profissional no time pra lembrar do nosso objetivo, cuidar da parte tática e tudo mais. E aproveitar pra quando a gente voltar a treinar, não sei quando vai ser, mas em breve, conversar sobre o que geral tá desconfortável, tá ligado? Tipo, pra falar, pra que não haja nenhum, sei lá, poderia ter feito mais ou não tô me sentindo confortável. Tentar ver um jogo que a gente consiga deixar todo mundo confortável. Claro que isso não existe, tá ligado? Alguém vai ter que fazer uma pica pro time ganhar, isso é fato, tá ligado? Várias vezes isso. Mas de modo geral mesmo, tá ligado? Acho que tentei ali chamar nós, é foda, mano. Tipo, esses jogos assim que você tá muito apagado, que o time de modo geral ninguém tá conseguindo fazer nenhum tipo de jogada pra salvar o jogo, a cabeça fica a mil mesmo, ainda mais que a gente tava parado até as 5 horas da tarde, então ficamos muito tempo sem jogar. Isso, pô, DM é bom porque você vai estar ali aquecendo, mas é a mesma coisa de uma partida, tá ligado? Então, eu sei como o geral tá se sentindo, tá ligado? O bagulho é só tentar esfriar a cabeça mesmo e continuar, mano. Beleza. Mano, amanhã tem treino marcado. Vocês vão querer treinar amanhã, o que é que pensa aí? Acho que quanto mais tempo a gente ficar sem treinar, vai ser pior pra gente. É o que eu acho, tá ligado? Por mim, a gente treinaria amanhã, mano. Tipo, tentaria pra compensar. Amanhã vai ser muito estressante, velho. Tipo, vai estar todo mundo... Não vai, velho. Tipo, a gente tem que entender a parada, não. Mas amanhã vai estar todo mundo frustrante. Tipo, hoje vai ser suave. Amanhã vai ser muito pior, já. Amanhã vai ser muito pior. Mas, tipo assim, é aquele pique, tipo, a gente já passou pela situação várias vezes, tá ligado? Não foi a primeira vez que você perdeu, não foi a primeira vez que eu perdi, tá ligado? Mas, mano, a gente tem que usar o bagulho, tipo assim, de forma positiva, tá ligado? A gente precisa pelo menos um dia pra conversar sobre os bagulhos, tá ligado? Então, e arrumar, tipo, amanhã começar já treinando, acho que não é a coisa certa, tá ligado? A gente precisa falar sobre o que errou, o que acertou e definir um objetivo, tá ligado, pro treino. Sim, não vai ser produtivo. Tá bom, vamos treinar quarta-feira então. Demorou. Amanhã assim, a gente faz o que você quiser. Terça-feira a gente vai pro CT, conversa. E quarta-feira a gente vai. Cara, deu 2 cliques e o meu carrinho foi pro caralho. Eu falei, que isso, mano. Ai, não é possível não, cara. Não tinha irmão que você, teu lerdão já tava lá na frente. Qual dele? Tá vendo as mocas, cara? Caralho, teu irmão qual onde? Nada não. Teu irmão qual onde? Era básico. Não, a gente viu na voz dele o que? A gente passou CT. A gente viu na voz dele. Eu juro, passou o replay. Eu culpo. Olha, aquela play do fundo, eu sempre acho que vai dar muito certo, tá ligado? Qual? Que é duas flash. O Vini Baga primeiro. Mano, todo round os caras cegos. Tá sem piada, que é isso? A boa é essa. Caralho, mas os caras só rusham fundo. Aí tá 3 lá na foda-se. Só faz as flash, deixa a Raze lá de otário, volta pra... Contra Viper, acho que o que você faz é correto. Pareda meio e vai pro céu. Mas quando não tem Viper, acho que você pareda do banheiro e tenta dar uns porrada do Aladdin e vamos, meu. Vai pra fora, vai subir a parede, vai ficar tipo assim no meio do tempo. Não tem que fazer, você tem que aceitar. Pô, mas cara, é papo reto mesmo, nós também é muito ruim, falha aí. Nós perdeu o eco de Glock. Como é que é a situação? Nós perdeu os 2 ecos, não? Por 2 ecos a gente perdeu o... Ai, me quebra, mano. Que é isso? O que aconteceu? O Shai quebrou 2 de Glock no fundo. Foi na Heaven? Foi na Bind. Mas esse round eu pinei, Mas você acha que foi merda? Não, eu achei que quando você matou o cara, você devia ter voltado só, tipo no 4v3 ali. Sabe qual é a pica de tudo? Quando tu vai pra casa tomar banho, tu vai olhar no espelho, tu vai falar, caralho, esse otário lá que perdeu, eu? Não. Não, cara, nós é forte, cara. Quem veio do baixo não se abala com isso não, mano. Não é a primeira vez que eu perdi, cara, eu tô abalado assim. Dava pra ter ido mais, tá ligado? Tipo, sendo honesto. Era nosso, mano. O campeonato era nosso. Sem dúvida. Aquele jogo contra a Sentinels ali, pô, disse muita coisa pra nós, tá ligado? Sei lá, deu um apagão, mas aí o cara lá de cima vai explicar pra gente futuramente. DG, fala pra gente como você avaliaria o DGzinho desse kickoff e o que a gente pode esperar do DG pra 2025. Cara, então, acho que avaliando o meu próprio
desempenho pessoal, assim. Eu acredito que eu mandei muito bem, eu acho que eu tô desde o ano passado me dedicando muito, e eu prometi a mim mesmo que se eu conseguisse voltar para as franquias, tudo que eu faço eu ia fazer 2 vezes mais, então eu tô me dedicando dobrado. Acho que a única coisa que eu quero pra mim, é algo que eu vou tentar fazer até o final do ano, é tentar manter minha constância, ser um jogador muito difícil de jogar contra, sempre trazer mais conforto para nossa equipe. Então eu quero estar orgulhoso, pegar um pouco mais leve comigo mesmo, tá ligado? Eu me dedico muito, ser cada vez mais constante, jogador mais frio. É isso que é minha meta aí pro final do ano. Eu acho que se fosse para classificar em nota de 0 a 10, eu acredito que eu tive um desempenho 6 como jogador. Como capitão, eu acho que eu me surpreendi também. Fui um excelente capitão nas tomadas de decisão, tanto em time como individual. Eu diria que, mano, para esse primeiro campeonato, tô satisfeito. Ficou, mano, muito aprendizado, aprendi muitas coisas aqui legais. E pro resto do ano, acredito que, mano, vai ser só uma evolução constante e vocês com certeza vão ver um Vini melhor daqui pra frente. Esse Twizy Kickoff foi, sinceramente falando, bem aprendizado. Acho que eu tô aprendendo bastante na minha função e tô pegando confiança também. O campeonato sempre foi bastante assim também, quando comecei de controlador. No último jogo, eu tava bem confortável na minha função e acho que foi... Eu tava mesmo que teve um resultado negativo, individualmente falando, eu tava bem, sabe? E cada jogo que passava, eu me sentia mais confiante. Então, pros próximos campeonatos, cara, vocês vão ter mais confiança em Sentinela e mais aprendizado. Cara, pancada é lindo, né? Mas... acho que eu joguei bem esse KOF, joguei bem. Mas eu acho que ainda dá pra fazer mais ainda. Não tô satisfeito, então eu espero jogar muito melhor do que foi nesse kickoff, tendo bastante jogada, tendo bastante highlight. Só que espero poder fazer o dobro e ainda sair com a vitória nos próximos campeonatos aí, né? Porque tá ligado, pancada, half amazing. Cara, o calmazinho do kickoff, eu acho que eu avalio ele inconstante. Acredito que os 2 primeiros jogos eu tava amassando mesmo, tanto no meu entendimento de jogo do que o time inimigo estava fazendo, o que a gente precisava fazer, como a gente precisava se comportar nesse jogo para ganhar. Procuro ser mais constante. Acho que eu tô num nível de evolução muito grande dentro de jogo. Tô entendendo muito mesmo do nível tático das outras equipes. Então quero manter isso, quero estudar mais o jogo, assistir mais VODs e ser mais constante dentro do campeonato. Acho que esse é meu foco. Tô pra ódio, mano. Nós deu o nosso melhor naquelas, mas, tá ligado? Tenho certeza que a gente vai voltar melhor, mano. Sério, eu tô confiante demais nesse time aqui. Esse time é muito bom. E é isso, mano. Agora levantar a cabeça e continuar trabalhando pro VST Américas. A gente tá num caminho bom, só arrumar os erros mesmo, corrigir as coisas e vir pro próximo campeonato com piroca dura. É isso aí, mano. Vambora.